Fungos têm diferentes atividades. Vamos conversar sobre algumas delas que são muito importantes. Em primeiro lugar, os fungos são decompositores. Isso quer dizer o seguinte: a matéria orgânica que vai caindo aqui, tá? Então você vai tendo folhas mortas, galhos mortos, cascas de frutas, cascas de sementes. Tudo isso daqui vai recebendo o quê? As enzimas dos fungos, tá? Então, por exemplo, se você tiver aqui celulose, os fungos vão digerir a celulose em quê? Em glicose. Em seguida, eles vão pegar essa glicose e vão usar na respiração. E depois vão liberar o quê? CO2 e água que as plantas vão poder utilizar. Mais uma coisa, se você tiver, por exemplo, proteínas, a decomposição de proteínas vai liberar o quê? Amônia. E a amônia é um importante nutriente para as plantas, que é fonte de nitrogênio. A decomposição do DNA, o DNA tem o quê? Fosfato. Olha o fosfato aqui. Se você tem a decomposição do DNA, vai liberar o quê? Fosfato para o solo. E as plantas vão poder absorver. Então, os fungos quebram matéria orgânica e liberam matéria o quê? Inorgânica. E essa matéria inorgânica pode ser absorvida pelas plantas. Nós utilizamos fungos no processo de fermentação. E na fermentação, o que acontece? Nós temos ali a massa do pão, e a massa do pão recebe o quê? Açúcar. Você coloca açúcar de cozinha. Só que açúcar de cozinha é o quê? Sacarose. E a sacarose é um disacarídeo. Tem glicose e frutose. 2 açúcares. O que acontece? Se você tem aqui, olha, glicose com frutose, o fungo que eu coloquei aqui, que é o fermento biológico, libera enzimas que vão fazer o quê? A digestão, separando a glicose da frutose que os fungos vão utilizar para fermentar. E aí, você provavelmente deve saber que a fermentação libera CO2, que vai fazer bolhas de gás aqui no pão, fazendo a massa do pão crescer. Se eu estivesse aqui usando a sacarose da cana, numa indústria de álcool, eu teria CO2 e álcool. Tá? No caso do pão, o álcool vai evaporar. Então, o álcool que é liberado no pão vai evaporar. Mas na indústria é tanto álcool que a gente acaba utilizando lá como um combustível para a gente utilizar nos nossos carros. Mais uma coisinha. Você tem aqui o fungo penicillium. Fungo penicillium, ele libera substâncias contra bactérias, que também querem comer essa laranja. Tá? E o que acontece? Ele vai matar as bactérias que estão aqui. Essa laranja é para os fungos penicillium. Essa substância que ele libera é o quê? É penicilina, que é um antibiótico. O ser humano, descobrindo isso, fez o quê? Começou a cultivar fungos para utilizar o antibiótico e curar doenças. E isso é feito até hoje. Olha só essa ilustração aqui. Esse papelzinho aqui tem antibiótico penicilina sendo liberado. Essa mancha cinza toda que está aqui, você está vendo? Isso tudo é o quê? Bactéria. Mas você não encontra bactérias aqui, nem aqui. Por quê? Porque o antibiótico liberado está eliminando as bactérias.